Um ano típico aqui no sudeste do estado de São Paulo. As chuvas anteciparam. Nós estamos em final de setembro e já houve quase 150 milímetros de chuvas no mês. O que isso vai refletir no mercado do feno? Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pastagem de aras e produção de feno. E você está aqui no nosso canal Dica do Agrônomo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? Toda quarta-feira tem vídeo novo. E se está gostando, compartilhe com seus amigos. Na região sudeste, vamos falar especificamente do estado de São Paulo, onde ocorre uma concentração muito grande de aras, seja na região de Sorocaba, na região de Campinas, são as maiores concentrações de aras do estado de São Paulo, e também existe uma concentração muito grande de produtores de feno. Eu sou aqui da região de Sorocaba, especificamente a cidade de Itapetininga, e na nossa região aqui, mesmo Itapetininga, Tatuí, Tietê, Boituva, toda essa região, existem muitos produtores de feno, mas também existe muita demanda pela alta concentração de aras na região. E o que se espera do mercado? Se espera do mercado as chuvas chegando em final de outubro, tá? Onde o capim começa a crescer a partir de novembro, né? Aí se trabalha em produção de feno, principalmente depois de fevereiro, porque janeiro e fevereiro a chuva é muito grande e atrapalha o corte, tem poucas janelas. Depois, a partir de fevereiro, ocorre uma condição favorável para a produção de feno. Entra-se em abril, onde para a chuva, os produtores fazem estoque de feno e grande parte desse feno ele é comercializado na estação seca aqui do estado de São Paulo, onde ela termina em começo ou meados de outubro, quando volta as novas chuvas. Numa situação normal, nós temos o pico do valor de feno, o pico da comercialização de feno, entre agosto e setembro. Nos 3 últimos anos, as chuvas atrasaram e vieram na segunda quinzena de novembro. Então nós tivemos uma alta de feno, do preço de feno, em agosto e setembro, uma demanda anormal em outubro e ainda um desespero por feno em novembro, quando começou a chover em novembro para fazer os cortes em dezembro. E aí, dezembro e janeiro, muita chuva. Geralmente se tem uma maior demanda de feno em agosto e setembro, e nos últimos 3 anos, agosto, setembro, outubro e até novembro, por causa exatamente do atraso das chuvas. Então, o período da demanda foi maior nesses 3 últimos anos, em função desse atraso no início da chuva, gerou uma demanda acima do normal e os preços dispararam. Neste ano, nós temos uma situação totalmente atípica. O que é normal? As chuvas iniciarem em outubro, segunda quinzena de outubro. Olha aqui no gráfico, esse gráfico são as chuvas diárias de Itapetininga, agora em setembro de 2022. Olha aqui, nós tivemos uma chuva aqui com um pouco mais de 10 milímetros no dia 4 de setembro, depois no dia 6 de setembro pouca coisa, mas no dia 8 de setembro aí cerca de 23 milímetros, tá? E nós chegamos aqui no dia 21 de setembro aí 15 milímetros, mas no final aqui nos últimos dias nós tivemos ontem, olha, cerca de 37 milímetros, quase 40 milímetros. Esse acumulado aqui nesse mês, lembrando que hoje é dia 29, tá? Então não está entrando dia 29, nós já temos um acumulado de 146 milímetros de chuva no mês aqui de setembro. Ora, com 146 milímetros, o capim já inicia o seu processo de brotação. Ou seja,
nós já vamos ter área para cortar, se nós pensarmos 30 dias ou até 40 dias, em função se a temperatura continuar mais frio que nem está essa semana e tal, mas vamos dizer que mais ou menos em meados de novembro nós já começaremos safra nova de feno aqui no estado de São Paulo, onde nós vamos ter produção nova, novos cortes, feno novo indo para o barracão. Isso é muito bom, porque com certeza vai ser um ano de mais cortes, vai ser um ano de 4, 5 cortes, em função ao ano anterior que foi 3, 4 cortes, por causa de problema no atraso da chuva. Ótimo, maravilha! Só que em compensação, vamos pensar que a partir de novembro nós já vamos ter corte. A partir de meados de novembro começa toda uma nova safra. E aí nós temos que pensar com o feno que está no nosso barracão, feno da safra passada. Tá? Esse feno é um feno, logicamente, que já tem um tempo que está no barracão. É um feno que teve muito problema de chuva aí no começo de 2022, então uma parte desse feno é um feno tipo B, é um feno mais passado, e se começa a entrar feno novo no mercado, feno de melhor qualidade, aí vai dificultar a venda do feno que está hoje no estoque. Portanto, deve-se pensar numa estratégia comercial de facilitar a redução do estoque, trabalhar talvez com promoções, quem pode aí com o largamento do pagamento, tá? Mas o que eu acho interessante é que você esteja se desfazendo do estoque do barracão, do feno que foi cortado anteriormente, para dar lugar ao feno novo, e esse feno novo entrando no mercado vai atrapalhar a comercialização do feno do primeiro semestre. Ou seja, o que a gente recomenda numa situação desse ano atípico com entrada de chuvas em setembro? É que você possa estar se desfazendo do estoque de feno, entrando feno novo no teu barracão. Já não há expectativa, então já deixa de existir expectativas de grandes altas no mercado de feno com antecipação da entrada do feno novo. Ou seja, reduz ao máximo feno no barracão, se prepara para a entrada de feno novo em novembro. Algo totalmente atípico. Faz muitos anos que em setembro nós não temos essas quantidades de chuva. Portanto, trabalhe na sua estratégia comercial, tanto de estoque quanto de venda. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.